muito a questão da documentação pedagógica, que quem não tem o hábito da escuta e do registro não consegue fazer as pedagogias em participação. Porque se a gente entende a criança como centro, a gente tem que estar com a criança sempre. Aonde que a criança aprende? Qual é o local? Qual é o momento? Somente na hora do trabalhinho? Não, a criança aprende em todos os lugares, em todos os momentos. E é em todos os momentos que nós, enquanto professores mediadores, precisamos estar com a escuta. E também, né, as 100 linguagens da criança. Podemos também pensar que os pensadores dessas abordagens, né, das abordagens das pedagogias participativas, Montessori. Esse livro aqui, de Maria Montessori, A Descoberta da Criança, fala muito sobre a questão da interação dos espaços e das brincadeiras, o que é o eixo norteador da nossa BNCC, se não as brincadeiras e as interações, né? Então, qual é o embasamento teórico? Montessori, Freinet já trazia, pessoal, para a gente os métodos livres, trazia para a gente os métodos corporativos de trabalho em grupo. Também Paulo Freire, como eu falei antes, que trazia essa pedagogia dialógica, essa questão da prática da liberdade. Então, e Malaguzzi, e não só Malaguzzi, né? Porque Malaguzzi estava em Reggio Emília, mas não foi só em Reggio Emília que tem, né, essas inspirações das pedagogias participativas, mas também em San Miniato. Nós temos também aqui esse livro do Aldo Fortunati, né? Confiança, Oportunidade e Tempo, muito bom. Ele é mais com fotos, e que é outra forma das pedagogias participativas e não malaguzziana, né? Então, isso é bem importante, que não é só em Reggio Emília, mas em todo a Itália, tá? Bom, a criança, como que nas pedagogias participativas a gente vê, nós vemos a criança. Eu lembro bem quando falo com as pessoas e até nas formações que eu faço, que nós não podemos ter crianças protagonistas ou sermos professores autores somente na sala de aula. Nós somos assim na nossa vida. Se nós somos democráticos, oi, Sigui, se nós somos democráticos para fazer assembleias na sala, se nós somos democráticos com as crianças, nós somos assim em todas as áreas da nossa vida, não importa. Se nós somos diretores, se nós somos coordenadores, a gente sempre vai colocar a opinião dos nossos colegas, dos nossos colaboradores ou das nossas crianças como sendo importante. Então, como que nós vemos esta criança nas pedagogias participativas? Ela não é alguém que somente recebe, mas ela é alguém que é ativo. Ela constrói as vivências através das curiosidades e das
interações. Diferente do que das pedagogias transmissivas, da pedagogia tradicional, as pedagogias participativas dão aquilo que outras professoras ou outras escolas não dão oportunidade, que é o lugar da fala. Então, eu coloco novamente o questionamento. Qual que é, professora, o seu lugar de fala? O seu lugar de fala é de uma professora transmissiva ou de uma professora participativa? Você é de uma pessoa transmissiva ou de uma pessoa participativa? Isso é importante. E qual que é o papel do adulto nessa relação das pedagogias participativas? E aqui, quando eu falo adulto, eu não falo somente o professor. Eu falo todos os envolvidos adultos nessa relação. Todos são educadores. Todos. Olá, boa noite. E todos sendo educadores, a gente precisa conceber que nesta escola, com a pedagogia participativa, a gente tem uma relação dialógica, horizontal, que nós se abaixamos ao nível da criança, conversamos com o mesmo tom, os adultos são mediadores, parceiros, guias, não somente aquela pessoa que sabe tudo. Então, hoje vamos tirar as mochilas, colocar no gancho, sentar e massinha de modelar, né? Olá, boa noite, Vivi, que bom você estar aqui. Então, qual que é a abordagem dessa professora? Dá espaço, dá diálogo, se as crianças não querem a massinha de modelar? Quais os outros contextos que essa criança pode escolher? E a gente entende que a nossa proposta, que o nosso planejamento, ele faz sentido quando a gente traz no coletivo, quando a gente traz propostas em grupo, quando a gente faz projetos interdisciplinares, quando a gente faz a possibilidade de assembleias, de rodas, quando a gente dá a possibilidade de escuta, não só nossa, mas a criança nos escutar o colega, opinar, decidir, refletir juntos. Essa flexibilidade, ela respeita os ritmos e os interesses das crianças. Isso é a pedagogia participativa. Então, quando eu decidi fazer essa live aberta, eu pensei, por onde começar? E eu penso que tem que começar pelo começo. O que a gente entende sobre? Porque muito é falado, profs. Isso não pode, isso pode. Mas por que não pode? Aonde que está escrito isso? Qual que é o nosso lugar de fala e que eu concordo com isso? Porque para ser uma professora das pedagogias participativas, a gente tem que concordar. Não adianta a gente ser só porque é modismo. Porque lá na frente a gente vai trupicar e vai cair no tradicional de novo. Então, nós temos que estudar. Nós temos que fazer grupos de estudo. Nós temos que entender o porquê. Quando eu comecei a estudar, eu vou contar para vocês. Eu comecei a estudar as pedagogias participativas e outros escritores, porque começaram a dizer assim,
é proibido usar EVA. E eu, artesã que sou, fazia muita coisa de EVA. Meu Deus, eu amava um EVA. Amava, sim. Não tenho mais digital, de tanto que colei meus dedos com a cola quente e EVA. E daí as pessoas, né, que eu me inspirava, tanto aqui na minha cidade, como na época não existia muito rede social, né, mas que eu me inspirava muito aqui na minha cidade, não pode usar EVA, mas ninguém me dizia o porquê que não podia. E eu fazia livros de EVA para vender, sempre cigana, né, fazia muitas coisas de EVA. Até que eu fui apresentada para um livro, quando eu fiz minha pós. Para este livro. A minha primeira pós-graduação, lá no IESA. Lá em 1800 também. Quando eu li esse livro, aqui não está escrito que não é para usar EVA, mas eu entendi que não tinha sentido nenhum eu utilizar o EVA. Que o EVA era bonito para mim, que era legal para eu fazer alguma proposta, para eu deixar a sala bonita para mim, não para as crianças. Eu comecei a pensar de uma forma diferente e entender que, sim, mas quantos anos demora para se decompor um EVA? Mas não é isso que nós temos que ensinar para as crianças. São questões que, quando a gente vai lendo, não está escrito, mas nós vamos fazendo sinapses e vamos percebendo com as nossas leituras que a gente pode fazer diferente, sim. E entender o porquê que os materiais têm que estar ao alcance das crianças. E por que nós temos que desemparedar as salas de aula? E o porquê que o nosso mundo é muito maior que os muros da escola? E por quê? Porque eu nunca me contentei só porque disseram que sim. Eu tinha que saber o porquê. Então, fui buscar. E este buscar me levou a trazer e levar para outras pessoas que sim, que é possível ser uma professora de berçário, uma professora berçarista que trabalhe as sensações, que trabalhe a estimulação, sem fazer a criança de carimbo de pé e de mão. Que isso não é nada significativo e interessante para ela. Mas Ju é tão bonitinho. Ai, sim, é porque quando meus filhos faziam, eu ignorava tudo que eu sabia e achava a coisa mais linda. Mas Ju tem sensações, a tinta gelada? Sim, tem sensações, a tinta gelada. Mas não é muito melhor a criança brincar com cubos de gelo? E daí, dali a pouco, já pegar e colocar a mão numa farinha, que também é gelada. E daí, a água do gelo e a farinha dá uma meleca na mão. Outro tipo de sensação. Então, isto é ser um planejamento intencional, colocando as propostas para as próprias crianças utilizarem, sem ser o carimbo de mão. E eles estão também explorando as sensações do gelado, do frio e muitas outras. Não é verdade? Bom, então, pessoal, mais na questão do planejamento, aprender
faz mais sentido quando parte do contexto da turma, da cultura da comunidade, das experiências reais. Faz muito mais sentido. Por exemplo, eu estava numa escola que eu estava trabalhando o ovo. O ovo. Como assim o ovo? O ovo. Sim, o ovo. Mas era todos os ovos. Porque as crianças, né, moravam para fora e tinham galinhas, né? E essas galinhas ponhavam ovos. Mas, prof, será que se uma vaca colocar ovo, o ovo sai preto e branco? Mas será que vaca coloca ovos? Sim, vaca coloca ovos. Que nada! Não coloca nada! Se ela tem um terneiro. Mas e por onde que sai o terneiro? Deve ser um ovo bem grande. E aí começam os questionamentos, as hipóteses e começam as perguntas. Será que isso vai dar um projeto? Será que isso vai dar? Não sei. Às vezes é só um questionamento, outras vezes não. Porém, muitas crianças, quando está no grupo e traz experiências reais, como no outro dia, uma outra menina trouxe 3 cores de ovos de galinha. Como por isso? Tinha um ovo branco, tinha um ovo vermelho e tinha um ovo amarelinho. No mesmo terreiro. Será que era da mesma galinha? Que cor será que é a galinha que faz o ovo vermelho? Muitos questionamentos. Tanta coisa para aprender. Números, letramento, mas dentro daquilo que traz a BNCC. Interação e brincadeiras. Então, isso é proporcionar as pedagogias participativas, mas nada disso tem significado hoje na outra turma que eu estou, que eles não têm galinha em casa. Eu vou trabalhar o ovo? Não, não vou. Não vou trabalhar o ovo porque eles não têm, ou eles não levaram, enfim. O que eu vou trabalhar? Não sei. Mas enquanto a gente não sabe, a gente vai conduzindo, mediando. De que forma, profs? A pergunta que a minha coordenadora fez, tá, mas tu não sabe, então, o que tu vai fazer semana que vem? Então, daí tu não faz nada? Não, eu sei, claro que eu sei. Eu tenho um plano de ação, eu tenho um plano de trabalho, eu sei quais são as minhas metas, né? Como que uma criança de pré-escola tesoura, a pega do lápis, enfim, mas a questão do projeto, a questão do interesse, eu só vou saber se eu estiver com eles. Enquanto isso, nós vamos o quê? Fazendo os contextos em sala, montando contextos em sala. A gente faz um contexto aqui, um contexto lá. É para todos? Não, é para grupos. Mas como que eu faço isso, Ju? Se eu tenho 20 alunos, eu vou trabalhar só com 5 e os outros 15? Como é que vão ficar? Eis uma pergunta muito legal para ser respondida lá na mentoria. Outra questão pessoal, muito importante. Como que é esse professor das pedagogias participativas? Se aprender vem das crianças, do coletivo, é um ato coletivo, é um ato dialógico, como que é esse professor? É um professor muito quieto, muito sério, muito carrancudo? Não.
Esse professor é um mediador. Ele vai conversar, ele vai dialogar com as crianças, com os pais, com a comunidade, com a escola. E como que ele vai dialogar? Não, mas os meus pais não vêm na escola. Não, eles não vêm, não adianta. Estou indo numa escola que não tem muita participação, então eu estou fazendo um portfólio que vai ir agora no final do mês, né? No final do mês, não, dia 18 de julho, em que toda a comunicação do nosso projeto, que é De Onde Vem o Mel, vai ir toda a comunicação ali. Toda. E eu estou plantando. Eu tenho certeza que depois que voltar o portfólio, eu terei grandes surpresas com essa comunidade, porque eu estou plantando as pedagogias participativas nessa turma. Uma menina me perguntou: a minha mãe quer saber se tu não vai ensinar nós a ler, porque a outra prof estava me ensinando. Eu disse: mas vem cá. A gente tem, né, a nossa teia do projeto na sala. Eu disse assim: o que está escrito aqui? Mel. O que está escrito aqui? Abelha. Eu disse: e você não sabe ler? Ai. Então, o ensinar a ler e o ensinar a escrever são diferentes, mas também são mais prazerosos e, com certeza, mais significativos, não é? O professor, além de ser mediador, é um professor pesquisador. Por quê? Porque não tem receita pronta. Não tem como eu ir na internet, baixar trabalhinhos sobre mel, porque eu não vou achar. Não, eu posso até achar, mas que venha de encontro com as perguntas que as minhas crianças fizeram, não. Porque cada turma é uma turma. Porque cada criança é uma criança. Então, é algo a se pesquisar. Há muitos anos atrás eu fiz as crianças, né, foi um projeto sobre plantas carnívoras. Gente, qual é o conhecimento de plantas carnívoras? Sobre aranhas. Depois, eu soube que existem mais de 5.000 espécies de aranhas. Fomos no laboratório dos aracnídeos, na Universidade Federal aqui da Fronteira Sul, em Cerro Largo. Tudo isso com as crianças de escola pública. Mas isso é ser um professor pesquisador, um professor mediador e também dar essa importância, esse significado para a aprendizagem das crianças, que eles têm voz, que eles têm vez, e que tudo aquilo que a gente tem que trabalhar nos campos de experiência é possível de acordo com a interação e com as brincadeiras. Mas exige planejamento intencional, exige um planejamento específico, não copiar e colar. Bom, pessoal, há muitos desafios para ser um professor das pedagogias participativas. Muitos desafios. Penso que o primeiro deles é a resistência à mudança. Primeiro, a nossa própria resistência, né? Nós já estamos acostumados a fazer do mesmo jeito há muito tempo, sempre deu certo, e é isso aí. Resistência à mudança das nossas escolas, da maneira como você vai trabalhar. Muito triste, resistência das nossas colegas, que muitas vezes, né, te olham com o nariz torto. Lá vem aquela que quer se aparecer, né, porque faz, né, esse trabalho com
a pedagogia participativa, de escuta da criança, mas não é uma questão de aparecer, é uma questão de escuta dialógica. E se você escuta a criança, fica muito melhor e muito mais criativo o teu planejamento. Outra questão assim mais voltada aos desafios é o tempo, né? Se a gente tem uma rotina bem engessada, há escolas que te dão autonomia no planejar. Porém, há escolas que não lhe dão autonomia. Há escolas que você tem que trabalhar o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia da Avó, o periquito, o papagaio. Tem que trabalhar a festa junina. E ainda você tá com o teu projeto de aprendizagem. Então, como? Né? Então, assim, não julgo, porque é complicado, isso acontece, e muito. Nas melhores famílias. Então, isso é um desafio. Mas, outro desafio bem grande também é a questão dos recursos, né? Nem sempre a gente tem recurso. Hoje eu estou numa sala de aula, né? Uma sala referência, na qual eu não consigo mexer muito nela, né? Que eu divido essa sala. Quando que, em outras oportunidades, eu tinha a sala sozinha, que é o sonho de cada prof, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Não vou fazer, não vou fazer nada, porque, não adianta. Não. A gente tem que começar pequeno. A gente tem que contagiar. A gente tem que deixar uma coisinha aqui, outra ali. A gente tem que fazer algo, uma documentação aqui, uma fotinho ali, e a gente vai contagiando. A gente vai sendo semente. E ao ser semente, um dia vai crescer e vai dar uma planta bem linda. Ser semente nessas escolas, às vezes a gente não vai ver a árvore, não vai. Mas a gente plantou aquela semente e aquela vontade, aquele desejo de fazer diferente. Então, pessoal, há sim muitos desafios para as professoras das pedagogias participativas, porém, não é impossível. É sempre possível. Bom, essa live está chegando no final, mas eu tenho à disposição o novo e-book, que é o motivo dessa live. Então, o e-book, tá aqui, pessoal. Eu imprimi em duas, para não gastar muito, mas ele tem 30 páginas, tá? Esse e-book, ele tem, assim, algumas dicas, como que é os espaços de uma escola, de uma sala, como que algumas ideias, assim, para fazer com os bebês, algumas ideias para fazer com as crianças bem pequenas e para as crianças pequenas, como fortalecer os vínculos com a comunidade, com a escola. Ele é bem teórico, já vou avisando que ele é bem teórico, porém é algo potente. Ele é potente porque a gente precisa da teoria. Nós precisamos pensar assim, não, por que eu estou trabalhando assim? É por causa disso. Não tem receita, mas tem a teoria. E é na teoria que a gente tem que se embasar. Então, assim, pessoal, quem tiver aqui na live
agora, esse e-book na Hotmart vai estar R$ 49,90, tá? Quem quiser esse e-book, que está aqui na live agora, faz uma fotinho da live e publica nos seus stories, me marca, me manda ali no meu privado, que ele vai custar apenas R$19,90, tá bom? Então, quem tiver aqui na live vai custar apenas R$19,90 o e-book Educação Infantil em Foco, Caminhos da Pedagogia Participativa, tá? No Hotmart é R$ 49,90. E aqui, para vocês que estão aqui hoje, tira a fotinho, marca lá, Gil Bresolim e também, deixa eu me arrumar, e também Garatujas Ateliê, vai ser R$19,90. Também gostaria de convidar vocês para que na próxima semana, dia 2 de julho, pessoal, a gente vai ter um encontro muito, muito maravilhoso, que vocês vão ganhar um e-book, tá? Tem certificação de 10 horas, tá? Certificação de 10 horas e também algumas planilhas. Por exemplo, eu vou mandar planilha no Excel, eu vou mandar planilha... Tem alguns extras, tá? Para quem fizer o curso sobre pareceres e relatórios, descomplicado, tá? É bem legal, bem potente. E quem já fez sobre portfólios e pareceres, esse é diferente, tá? É diferente, ele é mais pensado, mais elaborado, com as planilhas, com a pauta do olhar, com a pauta de observação, o que você deve observar. E também tem bônus sobre os artigos que você pode colocar no relatório, ou aquela palavrinha, às vezes, que está faltando para te conectar, né? Os conectores de um outro é bem legal, tá? Então, vai ser bem, bem potente esse curso, esse mini curso, na verdade, de quarta-feira que vem. Então, você ganha o e-book, ganha a certificação de 10 horas e o curso tá muito bom mesmo. Se não tivesse, assim, eu não falaria que tava, mas tá bem bom mesmo. E outra coisa que eu quero falar para vocês, aproveitar, né, essa oportunidade e dizer para vocês que a mentoria de professores do projeto Inspira Docência vai ter início no dia 11 de agosto, tá? Então, no dia 11 de agosto, nós vamos ter a mentoria de professores de educação infantil. E essa mentoria vai funcionar como? De 15 em 15 dias de grupo e de 15 em 15 dias individual. Então, tem uma semana com o grupo, uma semana individual. Uma semana com o grupo, uma semana individual, tá? Então, depois, quem quiser informações sobre a mentoria, eu posso mandar também, mas vai ser somente online, tá? Não vai ser presencial. Então, quando a gente marca o individual, é 1 hora para sanar as dúvidas. Já vão me falando antes, Ju, essa semana eu quero isso, isso e isso, estou no meu projeto tal, e a gente vai alinhando na mentoria, tá? Também e de grupo, daí a gente vai debatendo assuntos, e também eu quero trazer um livro bem legal para a gente conversar, e eu convidei uma pessoa para estar num encontro, vai ser bem legal, mas eu não vou falar quem, porque é surpresa. Tá bom, pessoal? Então, eu agradeço imensamente a participação de vocês nessa minha primeira live. Depois vocês, né, quem quiser o nosso e-book das pedagogias participativas, não esqueça da promo de hoje. E até a próxima. Espero todas vocês no dia 2 para o mini curso dos relatórios e pareceres. E no dia... Ai, meu Deus. Espera aí, que eu já tinha o dia do próximo e-book.
Mas é ali pelo dia 23 de julho. Vão estar de férias, mas vão me ver. Que vai ser gratuito também, dia 23 de julho. Tá bom? Um beijo e até a próxima.